Pessoal, só continuando mais um pouco sobre a parte dos polígonos semelhantes, no volume, que vai ser a parte aqui em cima, vai ser semelhante. O que é volume? O volume é quando eu multiplico as três dimensões: base, largura e altura. Então, lá daquele paralelepípedo, se eu multiplicar as três grandezas, as três dimensões, na hora de eu fazer a razão de semelhança, vai ser semelhante à área. Só que a área eu multipliquei lado vezes lado. Então, a resposta foi a razão de semelhança ao quadrado. Como aqui eu estou multiplicando três lados, três arestas, três grandezas, três dimensões, a razão vai ser 1/4 ao cubo, tá? Isso quando os polígonos, os sólidos forem semelhantes, tá bom? Nisso, pessoal, eu quero que vocês realizem as atividades aqui da página 30, número 1, tá? E da página 31 também tem mais algumas atividades. Então, vamos lá. Vamos voltar. Polígonos semelhantes. Ângulos têm que ser congruentes. Então, a primeira coisa, eu olho os ângulos. Depois que eu olho os ângulos, eu vou comparar os lados. Então, por exemplo, a razão tem que ser igual, congruente. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, a base desse retângulo menor, 2,5. E esse aqui, 7,5. Então, se eu dividir o menor pelo maior, no outro lado eu tenho que seguir a sequência. Então, aqui, por exemplo, 2,5 dividido por 7,5, vocês vão encontrar uma resposta. Tem que ser igual a 4, que é a altura, dividido por 12. Se for igual o resultado dessas duas divisões, vocês vão falar, como todos os ângulos aqui são ângulos retos, ângulos de 90, se as duas divisões tiverem o mesmo resultado, mesma razão, vocês podem falar que esses polígonos são semelhantes, tá? Só posso falar se eles são semelhantes se os ângulos correspondentes forem congruentes, mesma medida, e a razão entre os lados forem também iguais, congruentes, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui no 1, na A e na B. Na outra página, tem aqui a letra C e a letra D, do mesmo jeito. Vocês vão olhar os ângulos e comparar os lados, tá? O número 2, fala o seguinte: ampliando os triângulos. Então, eu estou ampliando. Esse triângulo foi aumentado, tá? Foi ampliado, aumentado. Obtém-se um novo triângulo, em que cada lado do triângulo é o dobro do seu correspondente. Então, dobrou a medida. Então, por exemplo, se aqui era 1, o dobro, 2. Se aqui era 2, aqui ficou 4. Se aqui era 1,5, ali ficou 3, tá? O que vai acontecer? Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida. O que conserva a mesma medida? Eu ampliei uma figura. A área vai mudar? A área relaciona os lados. Se os lados forem medidas diferentes, as áreas vão ser iguais? Os perímetros, se eu somo esses lados e somo esses lados, vão ter a mesma medida? Os lados, se eu já estou ampliando, estou mexendo na medida dos lados, os lados vão manter a medida? Ou quando uma figura só é ampliada ou reduzida, ela ainda é uma figura semelhante, então é os ângulos que se mantêm iguais, correspondentes, congruentes, tá? Vamos fazer xizinho na correta. Número 3. Um quadrilátero EFGH tem perímetro igual a 24 centímetros e é semelhante a esse quadrilátero aqui. Quadrilátero é uma figura de 4 lados.
Quais são as medidas dos lados? Então, quer saber a medida do quadrilátero semelhante, tá? Só que com os lados, os vértices E, F, G, H, tá? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Foi dado aqui o perímetro. Lembra lá atrás que o perímetro, a razão é a mesma em relação às arestas, os lados? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso comparar usando a ideia do perímetro, tá? Como que eu vou fazer? Eu sei, então, que o perímetro do quadrilátero maior é 24. E se eu somar os lados aqui desse menor, eu sei que vai dar 12, ó. 4, 5, 6, com 3 mais 3 vai dar 12. Então, eu vou usar essa relação aqui de um lado, essa razão de um lado, e do outro para encontrar agora os lados. Então, como assim? Eu vou chamar esse daqui de x. Esse aqui é x em relação ao maior. Qual é o lado correspondente aqui em relação ao menor? O 3. Então, aqui embaixo vai ser o 3. Vou fazer multiplicação em cruz, operação inversa. Ele vai ficar 12 vezes x, 12x. 3 vezes 24, 72. Tá? 12 está multiplicando a operação inversa divisão. Então, vai ficar 72 dividido por 12, que no final vai dar 6. Então, eu descobri que esse lado aqui mede 6 centímetros. Como que eu vou fazer as outras? Esse lado aqui eu vou chamar de y. Qual é o correspondente dele ali? 4. Então, vai ficar 24, 12 em relação a y sobre 4. Aqui eu posso chamar de z, vai ser z em relação a 3. Aqui eu posso chamar de r, vai ser r em relação a 2, tá? Então, são 4 continhas. Uma eu fiz, vocês vão fazer mais 3. Finalizando, então, polígonos semelhantes. Eu tenho que os lados, a razão entre os lados são iguais e os ângulos se mantêm, tá? Se eu precisar descobrir todos os lados, qual regrinha eu posso utilizar? Eu posso comparar os perímetros, tá? Aqui, se for dada a informação, eu posso utilizar a razão entre os perímetros, que vai ser a mesma, vai ser igual à razão entre os lados. Daí foi possível fazer aqui a continha, tá? Então, beleza? Polígonos semelhantes. Razão entre os lados são iguais e os ângulos se mantêm de mesma medida, ok? Abraço, pessoal. Bons estudos. Dúvida, só perguntar, ok?